Marcos, antes de a gente começar, né, falando aprofundadamente sobre os nossos assuntos, eu queria saber de você, para a gente começar já do jeito certinho, como a gente se refere, né, a pessoas com deficiência visual? Assim, a gente chama de cego, com baixa visão, tem alguma diferença entre esses termos? Você acabou de falar os três termos corretos, Gui. Vamos lá. É, Tudo, quando a gente fala assim, por que vocês nas palestras e tal ficam nos orientando a usar as palavras corretas? Na verdade, assim, são palavras que estão alinhadas com um avanço de uma luta política. Elas não são mudadas por acaso. Eu mesmo, até 2002, 2003, eu usava essas bobagens. Eu mesmo falava essas bobagens de pessoa portadora de deficiência ou pessoa com necessidades especiais. A partir de 2002, eu mudei totalmente o rumo da prosa e já estávamos em plena construção do que se tornou, em 2006, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a CDPD. A CDPD é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada nas Nações Unidas, e a legislação brasileira de inclusão, que é a nossa LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma lei em consonância, quer dizer, ela foi aprovada 9 anos depois da convenção, né? 2015, 6 de julho de 2015, em consonância com a convenção. Por que a gente não usa mais? Primeiro eu vou dizer o que não usar, depois eu vou explicar o que usar. Por que a gente não usa mais portador? Porque eu posso pegar aqui, agora aqui na minha mesa, a minha carteira de identidade, ou então esse reloginho de pulso que está sem pulseira. Nesse exato instante, sou portador de um reloginho de pulso sem pulseira. Agora vou colocar em cima da mesa, pronto. Não sou mais portador. Eu não estou mais carregando o reloginho. Posso até entregar para um vizinho, não sou mais portador. Eu posso fazer isso com a minha deficiência visual? Não posso, né? Ela está comigo, ela é parte de mim. Ela não é uma doença. Essa história da pessoa com deficiência como doença é a terceira etapa da história da humanidade na relação com a pessoa com deficiência. É a etapa médico-reabilitadora, que é uma mentalidade que perdurou do final do século XIX até a década de 80 do século XX. Nós estamos já no modelo social da inclusão, como diz a Agostina Palacios, uma das maiores autoras de livros, uma espanhola, sobre deficiência. Nós já estamos na quarta etapa. Na primeira etapa, a gente se eliminava a pessoa com deficiência. Em muitas etnias, antes da Idade Média, se eliminava porque é uma pessoa improdutiva, ou então porque veio ao mundo paraplégico, ou tetraplégico, ou cego, ou surdo, porque Deus castigou. Eu até brinco muito na minha palestra, que eu digo, nossa, eu devo ter feito muita coisa errada, então, na encarnação anterior, né? Porque você é um castigado de Deus. A segunda etapa da humanidade com a pessoa com deficiência é a etapa que Agostina Palacios chama de marginada caritativa, ou seja, marginalizada e de caridade, que é a etapa da Idade Média. Já não podia mais matar, porque aí tem toda a influência da religiosidade juntamente com a política, então matar é pecado. Então é só vocês compararem com a literatura, né? O que é o Corcunda de Notre Dame, né? Qual a história do Quasimodo? Você não mata, mas isola na torre. É a etapa caritativa marginalizada. Já não mata, mas segue como uma pessoa improdutiva, né? Daí a expressão inválidos. No Rio ainda existe uma Rua dos Inválidos. É dessa etapa, é uma nomenclatura da etapa segunda, da etapa Idade Média da relação com a pessoa com deficiência. Aí vem uma terceira etapa, que é a etapa médico-reabilitadora ou integracionista, que é a etapa que começa no século XIX, na maior parte do mundo. Daí terem nascido, justamente no século XIX, o Instituto dos Surdos, aí no Rio de Janeiro, né, o INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o Instituto dos Cegos, o Benjamin Constant, né, nasce com outro nome, com Álvaro de Azevedo, mas depois vira Instituto Benjamin Constant, e tantas outras instituições, porque qual era a mentalidade dessa terceira etapa médico-reabilitadora? Não, peraí, eu não posso isolar essa pessoa, nem matar, como antes, nem isolar numa torre, num quarto. Essa pessoa merece viver, merece estudar. Então vamos criar institutos segregados, só para elas estudarem com as demais e tal. E para elas terem um trabalho também segregado, vamos criar uma cooperativa de artesão cego. Continua segregado, né? Mas já é uma evolução, nem mata, nem isola. Essas duas primeiras etapas que eu falei, do assassinato e a do marginalizado, Agostina Palacios junta as duas num capítulo só. Eu nunca fiz isso. Nas minhas palestras, separo as quatro etapas. Ela junta a que eu chamo de 1 e 2 num só parâmetro, e ela chama de
etapa de la prescindência, quer dizer, etapa na qual a humanidade prescindia, abria mão da pessoa com deficiência. Agora, médico reabilitadora já não. Já vai, estuda, já vai. Como dizia uma ex-aluna minha da Unir, né, cega, a Débora, nos anos 90, quando a Unir nasceu, ainda nos anos 90, a Unir completa 30 anos ano que vem. Álvaro Lés é nosso conselheiro. A Débora, minha aluna cega aí do Rio, uma das minhas alunas cegas do Rio, dizia que, Marcos, esse pessoal pensava que a gente não trepava, nem ia tomar chopp, porque só tem o sinal sonoro do Benjamin Constant. Eles acham que o cego ele só tinha que sair de casa, ir para o Benjamin Constant estudar e voltar para casa, né? Porque é o único lugar no Rio que tinha sinal sonoro. Então, essa etapa médico-reabilitadora, e que se usava muito a palavrinha integrar, eu vou integrar. Integrar quer dizer o seguinte: eu vou pegar essa escova de cabelo aqui, vou integrar na paisagem, mas não vou mudar a paisagem em nada. Vou daqui do meu quarto, vou integrá-la à imagem na frente da câmera. Mas não mudei nada, só botei a escova ali. É isso. O integracionismo significa, na etapa médico-reabilitadora, de que você pega a pessoa com deficiência e põe ali na sociedade. Você não muda em nada a sociedade. A mentalidade do modelo social da deficiência, também chamado de modelo inclusivo e acessível, que começa a ser debatido nas Nações Unidas nos anos 90 e tem como resultado a Convenção Internacional das Nações Unidas em 2006, e o Brasil ratifica através do Congresso Nacional em 2008 e vira Lei Brasileira da Inclusão em 2015, ela muda toda a mentalidade. Ela parte do princípio de que é o seguinte, de que não somos nós, pessoas com deficiência, que temos que viver no mundo que já existe. Não, é o mundo que tem que entender que a deficiência ela é parte da sociedade, as pessoas com deficiência, e que esses talentos não podem ser desperdiçados. E que é por isso que tem que ter audiodescrição, por isso que tem que ter libras para surdos, a língua de senhas, como se diz nos nossos países vizinhos, porque você passa a entender que é o seguinte, você não tem que isolar numa escola segregada, você tem que misturar todo mundo na empresa, na escola, e aproveitar os talentos das pessoas. Como conseguir isso? Promovendo o acesso, o que a gente chama de cultura do acesso. E aí, respondendo à pergunta das palavrinhas, então, numa mentalidade do acesso, não faz sentido você dizer pessoa portadora. Eu não sou portador. Eu sou uma pessoa com uma deficiência que é um tipo de característica da diversidade humana. E não cabe dizer pessoa com necessidade especial, porque eu tenho certeza que vocês dois que estão aqui comigo têm necessidades especiais na vida, o Álvaro tem, a Isane tem, todo ser humano tem alguma necessidade especial. Nem que seja necessidade de ir ao banheiro. Então, nós não somos nem portadores, nem... E agora explicar o que somos. É muito simples, gente. Eu costumo dizer que, caramba, é algo que é só a pessoa ter a boa vontade de entender que facilita a vida. Olha como é que é simples. Existe um conjuntão chamado pessoas com deficiência. Aí cabem todas as deficiências, certo? Esse conjuntão ele é dividido em 4 subgrupos. 2 desses 4 grupos são os grupos sensoriais. A gente estava falando de sentidos ainda há pouco, do rádio. Então, quais são os 2 subgrupos? Os deficientes visuais, que é o meu caso, e os deficientes auditivos, os surdos. Pode usar a palavra surdo, não tem problema nenhum. Tá? Depois, o terceiro grupo são as deficiências físico-motoras, paraplégicos, tetraplégicos, e o que tem dificuldade de mobilidade por causa disso e tudo mais. E o 4º grupo, as deficiências intelectuais. Pronto, aí todos os subgrupinhos cabem dentro desse grupo. Mas vamos pegar aqui os surdos e os cegos, para ficar mais fácil de exemplificar. Então, desses 4 grupões, ou seja, pessoas com deficiência visual ou cegos e baixa visão, pessoas com deficiência auditiva ou surdos, pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência físico-motora. Vamos pegar o grupo dos surdos. Existem basicamente 2 subgrupos no grupo dos surdos. Os surdos oralizados e os surdos sinalizados. Surdo oralizado é aquele que usa o implante coclear e que, portanto, conversa com você. Muita gente que não percebe do que se trata pensa que está falando com um estrangeiro, né? Mas é que ele não teve, muitos não tiveram ao longo de muitos anos. Tem uma grande amiga minha, Laki Lobato, que mora junto com o Eduardo, o marido dela, na Espanha. Ela ficou dos 9 aos 32 anos, se não me engano, surda. Então ela perdeu muito da referência auditiva. Hoje em dia ela tem 40 e poucos anos e ela está recuperando com o implante coclear. Então ela fala de um jeito que às vezes você pode entender. Mas ela está ali falando, e ela é maravilhosa, palestrante maravilhosa, um gênio. Lá que é um gênio. E ela e o Eduardo estão morando na Espanha. Agora, nós deficientes visuais, é muito simples também. Então, eu sou do grupão chamado Pessoas com Deficiência, do subgrupo Pessoas com Deficiência Visual, que é dividido em 2 subgrupos, cegos e baixa visão. Eu sou uma pessoa
cega do olho direito, mas tenho baixa visão no esquerdo, portanto eu sou classificado como baixa visão. Então você pode chamar o cego de cego, que não se ofende, pode chamar, Marco, e aí, baixa visão? Pode me chamar de baixa visão, que é o que eu sou mesmo, não me ofende. Do grupo, pessoas com deficiência visual.